Sou João Arantes, Universidade Federal de São Paulo, e autor do livro Pesquisa e Educação, uma abordagem prática, né? Então, na nossa videoaula de hoje, a gente vai dar continuidade aqui ao estudo aqui do livro, e a gente vai ver aqui como é que a gente cria um gráfico de caixa, que é também chamado Box and Whiskers Plot, né? Bom, o gráfico de caixa ele apresenta uma distribuição de dados, mostrando aqueles valores extremos, né? A mediana, que esses são as pontas do diagrama, mediana, né? O segundo quartil, e o primeiro e terceiro quartis, né? Então o que ele faz? Ele cria essa caixa, né? Tendo a mediana ali como o centro, tá? O limite inferior, o primeiro quartil, o limite superior, o terceiro quartil. A caixa, né, ela representa 50% dos dados ao redor da mediana, tá bom? Então, no exemplo que eu dou ali para vocês, eu tenho aqui umas notas aqui de um aluno, de uma turma que tem, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alunos, né? A gente vê aqui que as notas, os pontos extremos aqui, são 1 e 10, né? A gente pode calcular aqui o quartil, né? O primeiro quartil era igual a 2, o segundo quartil, que era mediana, é igual a 5, o terceiro quartil igual a 8, né? Então a gente vai usar aqui o R para calcular, para fazer o diagrama de caixa, né? Então isso aqui é como é que a gente faz isso? Bom, isso aqui é bastante simples, né? Então vamos lá. Então eu tenho aqui o, o meu valor das notas aqui, né? Eu posso usar, como a gente já viu, a função quantile para ver quais são os quartis, né? Para não ter que ficar calculando na mão. E tem aqui os quartis, né? Já está aqui, que é o ponto, são os pontos aqui, 1, 3, 5, 7, né? Assim, essa aqui é a mediana, né? Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo quartil, né? Tá bom, né? Então agora para criar o diagrama de blocos, de caixa, é só usar a função boxplot. Boxplot, os números que você quer plotar, e o resto são as firulas, né? Sim, main é o título, diagrama de caixa, xlab, turma A, sei lá, podia ser turma B, turma 2023, sei lá, né? YLab notas, que é a legenda, né? XLab e YLab é a legenda, cor que você quiser, laranja, né? E horizontal é se vai ficar horizontal ou vertical o box plot. Então se eu plotar aqui na horizontal, tá vendo aqui, né? Ó, a turma A estão essas notas, né? Bom, aqui você já vai para sacar aqui que a mediana está por volta de 5, mas você não tem muita certeza aqui, né? Você pode aqui incluir os valores aqui dos quartis, né? No gráfico, né? Enfim, mas como é que você faz isso aqui, né? Você usa a função texto e você vai usar a função 5 números, 5num A. Então vai pegar aqui 5num A, ele vai calcular ali os quartis, né? O label vai ser os números que aparecem nessa função, vão ser os labels. E y igual a 1,25 a posição onde eu vou colocar aqui os números, para não ficar muito em cima aqui do diagrama de caixa. Gente, isso aqui é firula, tá? Porque normalmente o pessoal não faz isso, assim, de colocar os números e tal, né? O pessoal, normalmente, ele faz a plotagem e aí você tira, né? Pela plotagem, então você faz uma função summary, né? E você vê o sumário dos dados e você tem ali o valor certinho, né? Eles não ficam... Você começa a poluir um pouquinho os dados com esses textos, né? Com esses números, né? Mas vamos lá, só para mostrar que dá para fazer isso, né? Isso aqui também é um pouquinho chato para você escolher o valor exato, tentativa e erro, onde é que vai colocar o número e tal, né? Enfim, mas aí tá batendo aqui com os quartis que a gente viu aqui em cima, né? Olha, o 3 aqui, né, da parte mais baixa, é a parte do primeiro quartil, o segundo quartil ali vai 5, né? O terceiro quartil 7, e lembrando que aqui dentro da caixa 50% dos valores estão caindo aqui dentro, tá? Então é isso, o resto está caindo ali para fora, para aqui assim, tá bom? Bom, então esse box plot aqui a gente fez na horizontal, a gente poderia colocar na vertical aqui, simplesmente mudando aqui, ao invés de horizontal true, botar vertical true. Então o mesmo comando aqui, estou repetindo, só colocando vertical igual a true. Né? Mudou aqui a posição, e a gente muda a posição também dos textos aqui, né? Então x igual a 1, porque, né, que é o primeiro gráfico aqui que eu estou fazendo, né? Então uso o texto aqui, né, da posição do gráfico, primeiro gráfico não, a posição no gráfico, posição x igual a 1, né? Então fazendo texto aqui, né, tá caindo aqui os números, mas não precisa colocar os números, tá? Isso é preciosismo, isso. Bom, agora a coisa interessante é o seguinte, que normalmente quando você vai fazer o diagrama box plot,
você não está plotando um gráfico, você está plotando vários gráficos de caixa, né? Você quer comparar, por exemplo, a média de duas turmas. Então, essa turma A aqui, que tem essas notas do aluno, turma B, as notas desses alunos aqui, que eu estou mostrando, né? Turma A, turma B e tal. Eu quero fazer um box plot com A e B, tá? E o título múltiplo, diagrama de caixa, nomes. Aí o names aqui, turma A, turma B, porque é o name, cada um desses box plots tem um nome, né? Turma A, turma B. E cor, posso colocar cores diferentes, posso botar na vertical ou na horizontal. Então, fazendo esse box plot aqui, eu tenho as duas turmas, turma A, turma B, né? As notas aqui, você vê aqui já está o box plot. Aí você começa a perceber que uma turma aqui, a mediana das notas está bem acima da outra. Você pode analisar aqui a dispersão das notas, né? Então, comprar essa dispersão, que aparentemente é maior que essa dispersão aqui e tal, e outras coisas, né? E você pode aqui também colocar o texto, né? Usando aquela função teste que a gente acabou de ver, né? E o chatinho aqui é achar, aqui é tentativa e erro, qual o valor de y primeiro, qual o valor de y segundo. Não é que tem que ser sempre 1,5, 2,5. Nesse caso aqui, né, ficou melhor para mim colocar esse valor, tá bom? Muito bem. E com isso a gente termina aqui os gráficos de caixa, também chamado box plots ou box whisker plots, né? Também, tá bom? Então é isso aí.